Olá! Muito boa tarde. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Vamos chegando que está começando mais um Multi-Rio Live. Olá, Sexta Cria já está aí para prestigiar o coordenador. Muito bem! Enquanto as pessoas vão chegando. Vamos ver se o professor Hugo já está por aqui. O professor Hugo está chegando já. Boa tarde, boa tarde. Olá! Professor Hugo, se você estiver assistindo, só clicar lá em cima onde está aparecendo o perfil da Multirio, onde está a live da Multirio, ao vivo. Deixa eu ver se ele está aqui. Mais uma vez, boa tarde a quem está chegando, sejam bem-vindos. E aí, Moniquinha? Ah, o professor Hugo entrou aí. Já vi, já identifiquei. Enquanto vamos começando a nossa conversa. Vê se apareceu aí, professor, uma notificação na sua tela para participar da live. Foi um convite. Enquanto o professor vai aceitando, fala, Wander! Prazer! Muita gente querida aparecendo aí na nossa live. A gente já teve aqui participando com a gente a professora de aula da oitava CRE. Não apareceu o convite, não? Ó, vou mandar novamente. Vou cancelar. Vou mandar novamente aí o convite. Aí! Agora foi. Foi. É assim mesmo. Ao vivo é mais gostoso. Tô aprendendo a usar o Instagram, Alexandre. Ah, tá em casa, aqui é a casa de aprendizado mesmo, para a gente aprender de tudo um pouquinho. Acho que talvez pelo Beleza. seu sinal está carregando a tua imagem, né? Mas aos pouquinhos vai saindo aí. Show de bola. Vê se de repente a tua internet ela tá legal. Marcelisa, prazer também, Marcinha. Aqui parece que o Wi-Fi tá legal. Parece que tá legal. Eu sou meio suspeito que eu uso plano de dados aqui, que o meu Wi-Fi não dá muito para confiar. Eu tô te ouvindo bem, tô te ouvindo bem. Tá ouvindo bem? Deixa eu só ver com Tô. o pessoal aqui se a gente segue, então, que a gente está acompanhando, ou se eu tento chamar você de novo para ver se aparece a imagem. O pessoal quer te ver, né? Poxa,
Sexta CRE tá aí já. O pessoal quer te ver. Eu vou fazer o seguinte, eu vou desconectar você e vou conectar novamente, tá bom? Tá ótimo então, valeu. Então vamos lá. Poxa, o povo veio aqui, veio para ver o Hugo também, né, gente? Vamos lá. Melhorou? Acho que melhorou. Não, tá carregando ainda a imagem. Tá carregando. Aqui eu tô te vendo bem, Alexandre. Tá. Vamos seguir, então. Deixa eu testar aqui. Bom, vamos lá, então. Vamos começar esse nosso bate-papo de hoje. Mais uma vez, muito boa tarde. Quarta CRE presente também. Sexta CRE. Eu acho que a gente, aos pouquinhos, vai vendo aí a representatividade de todas as CREs. Né? Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao nosso Multi-Rio Live, nosso encontro das quartas-feiras à tarde. E a nossa conversa de hoje, ela pode ser dada início, né? Pode ser dado início a partir de umas palavrinhas, né? Engajamento, partilha, colaboração, empatia. E essas, além de tantas outras palavras de inspiração, têm sido muito utilizadas nos últimos meses, por conta de todo o período de isolamento, de afastamento que a gente tem vivido, né? Isso. E pensando nessa ideia de compartilhar, de compartilhamento, é que a gente hoje vai conversar com o professor Hugo, né, Hugo Nepomuceno, que é coordenador da 6ª Coordenadoria Regional de Educação. Ele foi um dos idealizadores da hashtag Compartilha uma Aula, e, de acordo com ele, a iniciativa nasceu no dia 15 de março, 2 dias depois do anúncio da suspensão das aulas, e durante uma conversa com o também professor Cássio, que é assistente de informática da 6ª CRE, né? Então, Hugo, né, a hashtag ela foi pensada para ser de fácil, como a gente já conversou anteriormente, né? Para ser de fácil entendimento e também por poder englobar diversas iniciativas, tanto com professores da 6ª CRE, quanto de todas as CREs. Qual a importância para você dessa iniciativa para a união da comunidade escolar? Primeiro, conta para a gente. Eu resumi bem, né? Conta para a gente como é que surgiu essa ideia da hashtag e depois o porquê que você acha da importância dessa hashtag para a comunidade. Então, boa tarde, Alexandre. Queria dar uma boa tarde aí para todo mundo que está nos acompanhando, né? Galera lá da 6ª CRE, das outras CREs também. E outras redes, né? Que a Multi-Rio, ela ganha o Brasil, ganha o mundo aí. Muita gente nos acompanhando, com certeza. Quando a gente pensou, né, nessa hashtag, nessa conversa no domingo, início de tarde de um domingo que a gente estava tendo, eu, Cássio, depois a gente envolveu a Fátima Palomanes, que é a nossa gerente de GED também nessa composição, para que a gente pudesse pensar nessa sustentação do projeto, né? A gente pensou exatamente nisso, naquele momento, né, que a gente estava iniciando um processo de suspensão. Vamos lembrar que ontem nós fizemos 3 meses de suspensão, né? A partir do dia 16 a gente teve a suspensão das aulas. Então, pensar alguma maneira de engajar a comunidade escolar de pronto ali da 6ª CRE, mas não só a comunidade escolar da 6ª CRE, num movimento colaborativo, né? Num movimento colaborativo de microaulas, de microvídeos, que a gente pudesse, a partir dessas microaulas, não estabelecer um mecanismo de aula EAD, mas que a gente pudesse estabelecer o vínculo com as famílias, que a gente pudesse estar acessando as casas de alguma maneira, né? Ter uma iniciativa pedagógica nesse sentido. E ali naquele domingo a gente lançou essa proposta, fizemos umas pesquisas, né? Verificamos o que já tinha disponível no Facebook de hashtag mesmo, né? E verificamos que essa hashtag, o Compartilhe uma Aula, não era uma hashtag usada até aquele momento. Então a gente achou oportuno usar essa hashtag. No processo de criação, inclusive, foi feito com uma intencionalidade, não vincular essa hashtag a CRE ou a SME, porque a gente queria que fosse uma hashtag de fato, que não ficasse vinculada apenas à chancela de uma CRE, mas que ela fosse usada liberalmente, né, pelas pessoas. Claro que
teve todo um processo no iniciozinho, que a gente, não sei se a gente vai ter oportunidade de conversar aqui, a gente está verificando as primeiras aulas postadas e tudo mais, mas a intenção de fato foi que isso ganhasse as redes e que as pessoas fossem se apropriando desse movimento também, porque não é um movimento só da Sexta CRE, não é um movimento do coordenador, do assistente de informática, da GED, é um movimento da rede, é um movimento do professor como um todo, né? A gente pode ter uma aula sendo compartilhada no Ceará, sendo compartilhada no Rio Grande do Norte, né? As pessoas de lá estarem acessando microvídeos que nós gravamos aqui. Então, a ideia é essa, né? A gente ter essa rede colaborativa de profissionais da educação, voluntários, que queiram colaborar de alguma forma com essa manutenção de vínculo. Que maravilha. Hugo, eu vou te pedir uma gentileza, desativa o teu Wi-Fi para ver se entra no teu plano de dados, que a gente já recebeu comentário aqui. Gente, eu quero ver o Hugo. Peraí, eu vou tentar aqui. Minha preocupação é o telefone tocar, porque se eu usar esse Instagram direito, eu tô preocupado de tocar aqui e sair da tela. Calma aí, deixa eu... Só desativar o Wi-Fi. Puxa, eu falo que é puxa a cortininha e desativa o Wi-Fi. Né? E aí, só para complementar, enquanto o Hugo vai fazendo essa transição, né, a gente falou semana passada desse extrapolar os muros da escola. E aí o que o Hugo traz para a gente é que esse extrapolar o muro das escolas, os muros da escola, ele extrapola também a própria rede municipal do Rio. Né? Quando uma aula chega, nossa, bastante. Aí, gente, vocês não queriam ver o Hugo? Olha o sorrisão bonito dele aí. Só me explica uma coisa, Alexandre. Me ensina uma coisa só, que eu sou amador. No caso, se tocar o telefone, não sai. Falando, o Compartilhe uma Aula, ele extrapola para além dos muros da escola, para além da rede do Rio. É uma hashtag que foi pensada para ampliar ainda mais esse efeito de rede. Muito legal mesmo. Esse projeto, né, ele logo se tornou um sucesso. Nos primeiros dias, contou para a gente que ele teve mais de 50 vídeos, né, de aulas enviados, e esse número já chega a mais de 400 nas 2 primeiras semanas. Vamos falar um pouquinho desse material que vocês recebem? Como é que é feita a análise desses vídeos? Então, Alexandre, no primeiro momento, nós criamos internamente lá na CRE um grupo de Zap, né? Inclusive no vídeo inicial, quando nós lançamos a iniciativa, nós disponibilizamos um número de WhatsApp, né, para os professores poderem enviar esses vídeos. E aí a gente criou internamente um grupo de Zap com o assessor Davi, comigo, com a gerente da GED, a Fátima Palomanes, o Cássio. E ali a gente ia analisando. A própria Fátima também contou com o apoio da equipe da GED para poder estar analisando as aulas e tudo. A nossa intenção desde o início não foi ter vamos usar aqui a expressão curadoria, né? Não foi ter uma curadoria que promovesse uma censura do conteúdo, né? A gente tem que lembrar que muitas pessoas, quando produziram essas aulas, a gente estava no início de um processo de pandemia, então as primeiras aulas, inclusive, elas foram bem pragmáticas, sem tantos recursos audiovisuais, né? É com o que as pessoas tinham em casa. Eu acho que isso foi o maior barato das primeiras aulas. Cada um fez com aquilo que tinha, né? Pegou lá, adaptou alguns recursos dentro da sua casa e ali foi compartilhando aquilo que podia compartilhar naquele momento, e isso foi crescendo. E aí a gente fazia essas análises. A partir dessa análise no grupo, a gente postava na página da Sexta CRE, na página do IT CRE, né? Que é a página da nossa informática. Sim. A partir da segunda, terceira semana, a gente já percebeu que as próprias escolas, os próprios professores já postavam diretamente nos seus perfis, né? E aí botava lá a hashtag. Então, o que foi bacana é isso, né? O movimento ele tomou corpo, né? Ele acabou ganhando a rede social com uma autonomia, que foi um movimento pensado desde o início. Desde o início não foi pensado a CRE monopolizar a publicação desse conteúdo. Desde o início foi pensado exatamente para que, claro, né, nesse estágio inicial a gente fizesse essas análises, até para o grupo ficar mais seguro, para os professores profissionais, né, agentes de educação infantil, cada um que mandava essas aulas para a gente, eles se sentiam seguros com esse feedback, mas a partir do momento que essa segurança chegou a cada um começou a postar diretamente no seu Facebook, as escolas também nos seus perfis começaram a postar, e a rede, né, o Facebook ganhou um vulto aí muito grande, né? Tanto é que a gente já passou de mais de 2.000, 3.000 aulas postadas.
Se a gente jogar lá no Facebook a hashtag diretamente, nós vamos ver aí uma dimensão enorme de aulas. Nossa, e aí a gente percebe o quão grande é o alcance dessa hashtag. O quão grande, o quão ampliado é a forma de acesso, de chegar até, inclusive, como você mencionou, em outras cidades, em outros estados. A gente percebe bastante isso. E o que é interessante, Alexandre, assim, a gente vê, né, como que as pessoas vão perdendo o medo mesmo, né, de interagir com essa nova forma de produzir um conteúdo, né? A gente percebe que tem aulas que os professores aprenderam a usar, né, os profissionais de educação aprenderam a usar aplicativos de celular para poder fazer um incremento nas aulas. Tem coisa que tem professor que já bota tarja com o nome da escola, jogou lá a hashtag fazendo uma abertura. Eu mesmo eu ainda estou aprendendo a usar esses recursos ainda também para aprimorar, porque eu confesso que os meus vídeos, se não fosse o Cássio lá fazer a edição, ia ficar bem primário. Mas assim, o engajamento, o carinho, né, a gente vê assim, um zelo muito grande com aquilo que é produzido. Então, esse carinho, até essa profissionalização, né, a gente foi observando ao longo do tempo. E isso é muito legal, assim, o conteúdo, a qualidade do conteúdo que está sendo postado também. Então isso é muito bacana. Nossa, a gente tem aí algumas interações, deixa eu buscar aqui, professora Simone Monteiro, Hugo, um prazer ter você aqui, parabéns pelo trabalho e a equipe da Sexta CRE. Caroline Vitória, oi tio! Tudo bem, filha? Rejane, professora Rejane, meu querido diretor, e o pessoal participando, né? Isso aqui é o bacana. Um dos frutos é essa interação, né, que a hashtag traz, de poder conhecer os diversos trabalhos. E esse artesanal que a gente fala do início, o que importa é a vontade de fazer, né? É querer alcançar um objetivo maior. Isso é bem bacana. E falando dessa produção, você contou que as escolas próprias, né, elas já estão fazendo esse movimento agora de análise e curadoria, postando nas suas páginas do Facebook, né, de cada escola, de cada coordenadoria. Ou seja, esse projeto, esse trabalho ganhou uma vida, ganhou um pouco mais de braços mesmo. Conta um pouquinho para a gente, se era essa a intenção, o que você esperava. Então, Alexandre, a gente no início, quando lançou a iniciativa, a gente não tinha ainda, né, toda a pretensão do que ela iria alcançar, né, do patamar que ela iria alcançar. Agora, eu acho que a gente pensava assim, de ser algo mais livre, né, a proposta de ser colaborativa foi pensada desde o início, e até citando a questão da colaboração, eu acho que é importante a gente destacar o seguinte, né, nós temos mais de 20, 30 mil professores na rede. Né? Se a gente for contar todo o grupo de profissionais da educação, e aí eu estou citando agentes educadores, agentes de educação infantil, secretários escolares, nós temos mães voluntárias que gravaram também contações de história para que a gente pudesse participar do compartilhar uma aula. Então, a gente teve toda a comunidade escolar se engajando. E quando a gente vai observar esse aspecto da colaboração, a gente vai observar que cada um pode doar um pouco de si. Né? Cada um pode colaborar não só com o seu aluno direto, mas com o aluno do outro. Né? Eu acho que esse sentimento de rede que essa hashtag, assim, como outros movimentos, né, estão permitindo, que é rico nesse momento. Eu vi aqui nos comentários, logo no início, aquele grupo de professores SMRJ, né, que é um grupo de professores que se uniram e cada uma que compartilha um conteúdo, posta lá no seu YouTube, marca todas as outras, né, e aí a hashtag delas também vai crescendo. A gente já vai dar um spoiler que esse é o tema da próxima semana. Tô fazendo merchan das amigas, tá vendo? Tem algumas professoras lá da CRE que participam dessa iniciativa também, que é fantástica. Então, assim, eu posso estar usando uma aula de um outro professor que está lá na 10ª CRE para estar enriquecendo a interação com o meu aluno aqui na sexta, entendeu? Então, essa possibilidade que a rede social nos oferta, ela é tremenda. E eu acho que a gente precisa fortalecer cada vez mais esses canais de colaboração dentro da nossa rede. Isso é fundamental. Essa iniciativa, ela só veio a mostrar como outras que nós temos, né, concomitantes, até anteriores à nossa, só veio a mostrar que quando a gente decide
estender as mãos, dar as mãos, né, e caminhar juntos, essa rede que já é a maior rede da América Latina, mas essa colaborativa, ela pode ser também a maior rede colaborativa da América Latina, entendeu? Perfeito. E você traz um aspecto que é dessa colaboração viva, que não é uma colaboração só entre professores, não é uma colaboração só entre agentes, não é uma colaboração fechada. É uma colaboração para que todos, alunos, professores, responsáveis, profissionais da educação de uma forma geral, se unam em prol de um propósito, né? Isso. E a gente, a partir dessa... Até retomando um pouco da pergunta que você fez, da questão da curadoria e tudo, a gente tem diversas unidades, né, escolares também produzindo as suas iniciativas, as suas hashtags, os seus eventos, né, tomando a rede. Então, assim, é o perder o medo, né, é a gente se lançar nesse universo, que é o que está disponível no momento, né, a gente está, enquanto rede, a gente está fazendo uma série de iniciativas para poder alcançar o nosso aluno, mas a gente usar a rede como uma boa ferramenta para que a gente possa alcançar pelo menos parcela do nosso alunado, parcela dos nossos responsáveis que têm acesso à internet, né? E a gente conseguir de alguma forma participar desse convívio com eles, né? A gente sabe que cada um de nós está passando por um momento muito delicado, muito complicado, a cidade está passando por um momento muito complicado, o país, o mundo, mas nós precisamos fortalecer esses vínculos, e essas iniciativas, elas são formidáveis, né? A gente tem lá na CRE alguns exemplos. Não pode parar, né? Não podemos parar, justamente. A gente tem alguns exemplos lá na CRE, por exemplo, de escolas que fizeram semanas literárias online. Ontem eu estava numa live, inclusive, da escola Hilton Gama, ali na Pavuna, deputado Hilton Gama, que eles fizeram a divulgação da gincana de poesia, né, de um concurso de poesias, né, de textos sobre os indígenas. Então, são iniciativas bacanas. 7 horas da noite, 8 horas da noite, que foi a hora que a gente conseguiu entrar ao vivo lá com a escola, né? A escola entrou ao vivo e eu acompanhei lá também, que é um horário que os pais já estão em casa, podem participar, interagiram, né? A live foi um sucesso, muitos alunos participando, responsáveis. Então, assim, são iniciativas que a rede tem tomado e cada um de nós podemos tomar também para poder fazer com que esse vínculo se fortaleça, né? A gente não pode permitir o enfraquecimento desse vínculo família e escola durante a pandemia. Perfeito, né? E falando um pouco da iniciativa do Compartilhe uma Aula, você falou um pouquinho para a gente antes que ela gerou desdobramentos, né? Que foi dos projetos Poesia para Esperançar e Crianças para Esperançar. Fala um pouquinho para a gente dessas iniciativas. Então, Poesias para Esperançar, nós lançamos ele 2 a 3 semanas após o lançamento dessa hashtag, né? E a proposta era a gente estar trocando um pouquinho de carinho, mensagens, né? Dentro da comunidade, a gente está declarando uma poesia, declarando um texto, compartilhando um texto literário, né? Com os profissionais, com os nossos alunos. Tivemos crianças também declamando textos, né? Para trazer um pouquinho de afeto ao nosso coração nesse momento tão duro. Então a proposta do Poesias para Esperançar foi essa, né? Eu inclusive li uma passagem bíblica, teve cada um leu aquilo que se sentia mais confortável de ler, e aquilo ali a gente foi trocando dentro da comunidade. Isso foi bem bacana. E a última iniciativa que nós lançamos recentemente foi o Crianças para Esperançar, que foi uma iniciativa pensada pela nossa gerente de educação, Fátima, junto com a equipe dela. E nós abraçamos imediatamente também, porque ouvir pela criança o que está sendo esse momento de pandemia é muito interessante, né? A gente tem tido uma devolutiva, um feedback muito, muito bacana, né? Do que as crianças pensam desse tempo. Cada uma está vivendo de um jeito, né? Cada uma está vivendo esse tempo de um jeito. E a gente também está com sucesso aí, muitas crianças postando, claro que depois da autorização dos seus pais. Eu vi algumas da Sexta Cria no muitas crianças postando. A minha filha mesmo falou, né? Minha filha não estava querendo estar muito de frente para a tela, aí só falou que era um bichinho muito feio, né? O coronavírus era um bichinho muito feio. Quando desliga o celular, ela fala dessa do coronavírus. Fala de álcool em gel, fala de botar luva, chama a atenção das pessoas. Mas assim, foi muito legal e a gente tem se encantado, né? Com que as crianças... Porque uma coisa é o adulto falar, é aquilo que a gente acha que a criança está sentindo. Outra coisa é ouvir da boca dela, né? Então tem sido uma oportunidade muito rica também de ouvir as crianças falar sobre isso. E até falando um pouquinho desse trabalho de protagonismo de crianças, né?
de crianças pequenas, a gente tem um programa da Multirio, que é uma série chamada Unidune TV. E aí vale super a pena dar uma conferida lá no portal, nessa série Unidune TV, que é justamente o protagonismo de crianças da educação infantil, crianças pequenas, Isso. falando sobre seu dia a dia, coisas do seu dia a dia, quais as expressões, qual é a visão de uma criança sobre os aspectos do dia a dia, né? Que nós adultos Formidável, temos né? uma visão e qual é a visão das crianças. Deixa eu aproveitar a aceleração um pouquinho por causa do nosso tempo, apesar que a gente ganhou um tempinho aí no final, né? Mas falando desse trabalho com crianças, a gente percebe que o Compartilhe uma Aula ele pode ter duas especificidades, vamos chamar assim, que são as aulas formais do ensino fundamental de primeiro a nono ano, e tem aquela vertente para a educação infantil, né? Fala para gente qual é a diferença que você percebe nesse aspecto de compartilhar uma aula para esses segmentos e para a educação infantil. Então, desde o início a gente pensou muito na questão das aulas para o público maior, né, sem ser da educação infantil, do fundamental, com uma questão de tempos curtos, né, porque a gente sabe que para a família, para a criança poder acessar, para o adolescente, o jovem, o adulto poder acessar esse conteúdo, tem que ser uma aula breve, né, 3 minutos, 4 minutos, porque a questão de pacote de dados a gente sabe que é delicada, você acompanhar uma explicação, um conteúdo pelo celular também traz os seus desafios, né? Então a gente, inclusive quando a gente lança a iniciativa, a gente pensa nessa coisa do tempo. Para o público maior, a gente percebe que tem muito professor fazendo inclusive aquela experiência de cursinho, né, ensinando determinados conceitos, botou lá um quadro branco, está ensinando ali, está fazendo. A gente tem professores que estão fazendo aulas para o Fundamental 1, no caso, né, usando diversos recursos tecnológicos, inclusive, para botar fundo nas aulas, para fazer uma aula mais interativa, né, incrementando um pouquinho esse conteúdo. E a gente tem o conteúdo voltado para os pequenininhos, que não vai ser uma aula nesse formato do ensino fundamental, mas que está trazendo aí um bojo de contações de história, experiências, né? A gente tem bastante aulas lá postadas no sentido de trabalhar uma experiência e convidar a família da criança a viver aquela experiência com a criança dentro de casa, seja lá fazendo uma receita, trabalhar as sensações, né? Isso, de fazer uma receita, entendeu? Mesmo. Isso aí, de trazer essa experiência que está sendo falada no vídeo e experimentada ali no vídeo com a família na criança, né? Então a gente teve muitos professores, inclusive, e a gente, gravando com os seus próprios filhos, fazendo aquele movimento ali, estimulando que a família fizesse com as suas crianças em casa também. Então é um perfil diferente, né? É uma forma diferente de você fazer com que a criança experimente esse conteúdo, mas que também traz um resultado muito bacana. Maravilha. Vamos ver aqui um pouquinho mais de interação. A professora Ana Veneno. Beijo, Aline! Beijo, Ana! O Hugo tinha a dimensão de que também ia iniciar um movimento secundário de autoafirmação em função da busca por aperfeiçoar os conteúdos. Desculpa, eu li tudo errado. Hugo tinha a dimensão de que a iniciativa, você, né, perguntando para você, se você tinha a dimensão de que ia iniciar um movimento secundário de autoafirmação em busca por aperfeiçoar os conteúdos e aulas produzidas? Você tinha ideia que você ia ganhar... Então, a Ana pergunta se você tinha a dimensão de como isso ia alcançar da forma que alcançou, né? A gente não... a gente, quando lançou, assim, honestamente aí falando, a gente não tinha essa dimensão toda, não, entendeu? A gente sabia que ia contar com uma boa participação, que, assim, graças a Deus, a gente tem, olhando pelo menos no espectro da nossa CRE, a gente tem uma comunidade escolar muito engajada, então a gente sabia que as pessoas iriam abraçar, né? Agora, a gente ficou bem surpreso com o alcance que isso teve nas outras CREs logo de cara, né? A gente teve logo de imediato ali a interação e participação de várias aulas enviadas por profissionais de outras CREs também, e imediatamente isso ganhou um vulto muito grande. Então, de fato, assim, quando nós lançamos a iniciativa, a gente não tinha essa percepção de que teria seria tão grandioso assim, né? A gente às vezes não percebe o tamanho do barulho que a gente vai fazer, né?
Sendo franco, realmente a gente não tinha essa dimensão. Eu estava olhando aqui nos comentários, eu parei, por isso que eu acabei me perdendo. Aquilo que eu estava vendo, a questão da Márcia também, que ela estava perguntando a questão do Sim, alcance, né, do novo normal, quando ela isso, fala ela nisso. coloca para gente assim, né? Quando voltarmos ao presencial, no nosso novo normal, retomar esse material para ouvir os alunos. Quem de fato Isso, teve isso. acesso, como foi a recepção dessas aulas. Isso eu acho que é uma coisa que naturalmente deve acontecer, e se não acontecer de forma natural, que seja de forma intencional, é ouvir realmente os alunos, ouvir os professores, ouvir a comunidade como um todo, para perceber como que foi a recepção disso e que frutos vão ser colhidos, que a gente, quando faz esse tipo de intervenção, a gente espera colher alguns frutos, a gente colhe frutos que a gente às vezes não espera, como foi o teu caso, dessa ampliação, de ter ganhado o vulto que ganhou, né? E a gente espera que nesse novo normal, nesse retorno, realmente haja a escuta de toda essa comunidade escolar, para saber as Isso. impressões deles. A gente Professora tem Tatiana, o Alexandre, desculpa. acerca disso aí, a gente tem um feedback até mesmo da própria equipe de material didático, né, da secretaria, Certo. que eles têm vários links, né, dessas aulas do Compartilhe uma Aula estão sendo referenciadas nesse material impresso, o material de complementação escolar, né? Vários Sim, links estão sim. sendo compartilhados lá. E aí, respondendo diretamente a pergunta da Márcia também, ou acrescentando, né, o que você colocou, que foi muito pertinente, eu acho que é importante essa escuta do aluno, ainda mais uma prática que a gente, às vezes, pouco faz na escola. Né? A gente, quando faz a matrícula desse aluno, e lá na Lúcio de Mendonça, onde eu fui diretor, a gente fez essa experiência uma vez. Dá um trabalhão, mas a gente fez e o resultado foi muito interessante. Fazer um censo com os alunos, com a comunidade escolar. Né? Da coisa mais Certo. básica. Quantas geladeiras você tem na sua casa? Existem essas matrizes de referência em sites de Sim. estatística, né? Para a gente analisar o perfil na escola, na época, a gente fez isso para analisar o perfil socioeconômico dos alunos. Porque a gente ficava muito inquietado quando a gente olhava lá no site do INEP, quando você vai pegar o resultado da Prova Brasil e tudo, e lá Isso. falava, inclusive eu já tive essa conversa com a Márcia, lá falava que a nossa escola era uma escola de classe média alta, o perfil mais ou menos era uma escola de classe média alta. E a gente decidiu uma vez lá na escola fazer esse perfil socioeconômico. Por que eu estou mencionando isso? Porque às vezes a gente também pouco faz no ato da matrícula essa pesquisa socioeconômica no sentido da conexão, né, de quantos meios de acesso à internet essas crianças têm na casa delas. Isso acaba passando batido. Então seria interessante nesse novo normal, inclusive incluir isso como uma pesquisa no acesso desse aluno à escola e renovar isso anualmente. Né? Renovar esse Certo. cadastro Bacana. Para conhecer, para de que a gente fato, quem é tenha o nosso aluno. o perfil, né, para que a gente conheça esse perfil, porque hoje a gente, quando faz a iniciativa, evidentemente que a gente foi pego de surpresa, né, vamos botar assim, com essa pandemia e tudo, mas se a gente tivesse hoje essas ferramentas, talvez a gente teria uma análise melhor da nossa realidade, Sim. né, de quem está conseguindo, quem não está conseguindo e tudo mais. E aí eu vou deixar com você, para você ir pensando, né, falando desse novo normal, qual que é a importância da mobilização conjunta entre os educadores durante a pandemia? E como que isso pode continuar, né? São dois aspectos. Como que é essa mobilização durante esse período que a gente está vivendo e como é que isso pode continuar num cenário pós-pandemia, para que isso não se perca. Antes de você responder, só para você já ir pensando, vou lendo aqui umas últimas interações. A Ótimo. professora Tatiana, ela fala que essa troca é maravilhosa. Professora Aline, compartilha uma aula estreitando laços, todos unidos em prol de uma educação viva, pulsante. O que mais? Professora Rosilene Rezende, Poesias para Esperançar foi um sucesso. E, na verdade, Foi. ele ainda está recebendo trabalhos, né? Ainda está recebendo iniciativas. Quem quiser continuar, pode continuar As postando. três, É as só três marcar, hashtags continuam. Isso aí. As compartilhe três uma hashtags. aula, Poesias para Poesias para Esperançar esperançar. e Crianças para Esperançar. Isso aí, Então, isso são aí. as três hashtags. Você, professor, que está nos assistindo, quiser produzir o seu material e postar, pode postar com essas três hashtags,
que elas continuam, elas não se perdem, não tem um tempo definido para encerrar. Professora Jéssica Moura, projetos lindos, parabéns, Sexta CREA. Professora Rosilene Rezende, a participação da família é essencial nesse momento. E professora Érica, cadê? Professores estão sempre em movimento. E para que esses professores, pegando o gancho da professora Érica, continuem em movimento, Hugo, voltando à nossa pergunta, qual que é a importância dessa mobilização hoje, nesse cenário que a gente vive, e como que isso pode ter uma continuidade num cenário já de novo normal, de pós-pandemia? Eu acredito muito, Alexandre, a gente vive no meio institucional, né? Eu ocupo o cargo hoje de coordenador de CREA, já fui diretor, professor, até hoje sou professor, evidentemente. Não estou regendo turma, mas sou professor dessa rede, né? Então eu assumo um papel institucional. E por conta desse papel, eu tenho atos institucionais que eu tenho que, né, encabeçar, que eu tenho que empreender. Uhum. Paralelamente a isso, eu acredito muito na mobilização em torno de ideias. Né? Eu gosto muito dessa palavra do engajamento, dessa palavra da mobilização. E a gente lá na CREA sempre tem buscado iniciativas que não só, para além da questão institucional, que o que cada um tem que fazer, a regra está clara, né? Está dado já isso. Cada professor sabe o que tem que fazer, cada funcionário sabe o que tem que fazer. Agora, para além do que tem que ser feito, a gente tem, às vezes, aquele estalo de ideia que vai gerar um acréscimo no nosso trabalho, que vai gerar uma boa iniciativa, que vai alcançar mais famílias. E como é que a gente faz disso ganhar vida? Né? Então, é em cima disso que a gente tem buscado trabalhar bastante. Ter boas ideias, pegar boas ideias das pessoas, estimular que as pessoas tenham boas ideias e acreditem nessas ideias, e principalmente fazer cada um, seja da nossa CREA ou de outras CREAs, saberem o seguinte, que as ideias delas não vão morrer. Né? Que se for uma boa ideia, a gente vai abraçar e todo mundo vai caminhar junto. A gente está falando de uma ideia aqui que surgiu... Né? Isso aí, né? A gente está falando de uma ideia que surgiu do Cássio, minha, né? Que a gente foi compartilhando com as pessoas ali, as pessoas foram abraçando. A gente falou de ideias aqui que surgiram em outros setores da CREA. Eu acabei de falar de uma iniciativa aqui que surgiu de professores. Eu não sei exatamente como surgiu a iniciativa dos professores SME, mas com certeza elas conversando, trocando uma figurinha, um pouquinho né? mais. Surgiu essa ideia, e a partir de uma boa ideia, um grupo se organiza. E esse grupo, que eu acho mais bonito nisso, é um grupo intercrê. Não é um grupo com uma tarja de uma CREA delimitada num território. A rede social, ela permite isso. Ela permite que os limites, né, de divisão de cada coordenadoria, das 11 coordenadorias, elas desapareçam. Entendeu? Eu acho que quando a gente tem esse engajamento em torno das ideias, a gente consegue mobilizar ainda mais as pessoas, a gente consegue fortalecer a nossa rede e a gente consegue fortalecer o sentimento de grupo. Independente de ser desse grupo, coordenador, diretor, professor, funcionário, todos nós pertencemos a essa rede. Então, que essa rede seja movimentada... uma única rede, né? Isso aí. E que essa rede seja movimentada em torno de boas ideias. Né? É nisso que a gente tem acreditado bastante lá e a gente tem estimulado que as pessoas criem. Né? Crie, compartilhe e se for algo que a gente possa somar, né, para que essa ideia ela ganhe ainda mais espaço, sendo uma boa ideia, pode contar com a gente que a gente vai estar ali engajando. Isso serve para o período durante a pandemia e com certeza no pós-pandemia nós vamos precisar de boas ideias, porque a gente vai estar vivendo uma realidade que as 4, 5 últimas gerações não viveram. Então, nós só vamos conseguir nos reinventar como nós estamos nos reinventando para esse mundo totalmente diferente que nós vamos enfrentar, com boas ideias, com pessoas criativas, com profissionais que querem fazer diferente. Até porque, quando eu fiz o curso normal e minhas faculdades lá de Pedagogia e História, a gente sabia que ia enfrentar um mundo diferente, né? Que lá na época já se falava das TICs, já se falava dos meios da comunicação cada vez mais rápida, do 5G, do não sei o quê, mas você tinha uma certa previsibilidade do que iria acontecer. A gente acabava tendo mais ou menos um chão seguro, né? Um chão firme. E hoje a gente está vivendo, acho que nunca o conceito do Bauman, né, de liquidez, nunca ele foi tão presente. Porque a gente achava que essa liquidez estava nas relações, essa liquidez estava nos desafios desse mundo pós-moderno,
Mas a gente agora está enfrentando uma pandemia que está virando o mundo de ponta cabeça. Então, o mundo como nós conhecemos ficou mais líquido do que nunca. A gente fosse mais líquido, né? Fôssemos mais fluidos, principalmente nos nossos comportamentos. Isso aí. Hugo, queria te agradecer muito por essa tarde. Tá? Eu que agradeço. Só deixar um aviso, deixar um lembrete também, quando a gente fala dessa questão das produções coletivas, o portal da Multirio contém um acervo de produções coletivas com a comunidade escolar, como as séries Tempos de Estudar, Vale a Penha, né? O Wander que está aí nos assistindo, que foi o idealizador desse projeto, as animações Juro que Vi, que foram produzidas junto com alunos da rede, Poesia Concreta, que é um trabalho também coletivo de dar vida às poesias dos nossos alunos, e a própria área do MCE, que é o Material de Complementação Escolar, e a hashtag Tá na Rede, estão lá no portal da Multirio e são iniciativas dos educadores. Né? Se você que está nos assistindo quiser saber um pouquinho mais, acesse a nossa bio lá no Instagram, que vai estar o link para essas produções para o nosso portal. Mais uma vez, Hugo, muito obrigado. Parabéns a você e a toda a tua equipe da Sexta CREA por esse trabalho maravilhoso, por esse compartilhar o dia a dia do trabalho de vocês com a gente. Muito obrigado mesmo. Eu agradeço a oportunidade, que Deus abençoe a nossa galera linda, competente, e que a gente continue se engajando aí com boas ideias, tá? E conte com a CREA lá no que for necessário, tá bom? Obrigado aí, Alexandre e equipe. Beijo no coração de vocês também. Outro. Tchau, tchau. É isso, gente. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam até aqui. E até a próxima quarta. Então, já teve spoiler, né? Com a hashtag ProfessoresSMRJ. Nos acompanhem aí. A gente se encontra aqui na próxima quarta-feira, às 15 horas, no Multirio Live. Tchau, tchau.